Estamos aqui para contar uma novidade. São os resultados da pesquisa que fizeram em 2020 com a Pop Rua durante a pandemia aqui no Rio de Janeiro. Ah, é? Quem fez? Foram pesquisadores voluntários da Pastoral do Povo da Rua e da Porto Convida, junto com o Departamento de Serviço Social da PUC-Rio e a Universidade de Dundee, lá da Escócia. Legal! Muita gente participou? Sim, muita gente. Foram 304 entrevistados, 259 homens, 45 mulheres, sendo uma trans. O pessoal fez entrevista na cidade toda durante os meses de agosto, setembro e outubro. Na Zona Norte foram ouvidas 132 pessoas, no Centro 100, na Zona Sul 41 e na Zona Oeste 31. 73% dos entrevistados no estudo se declararam pretos ou pardos, o que evidencia uma situação histórica de exclusão. Outro fator importante é a heterogeneidade do grupo, que tem demandas muito diferentes. A pesquisa teve como objetivo entender como a população em situação de rua está lidando com a pandemia. É desafiador pensar como essa população estaria sendo acometida não só pela Covid, mas também pela questão do adoecimento e da falta de alimentação, porque o centro da cidade fechou, o comércio fechou, e essa população vive, né, de catação de latinha, de muitas questões de apoio, de papelão, de venda de recolhimento de papelão para venda de material reciclável. Sem ter como conseguir qualquer renda, o problema da fome aumentou entre essa população. Ela trabalha, ela não tem emprego, isso é importante a gente destacar, né? Ela trabalha porque ela provém recursos para ela sobreviver, de forma insuficiente, mas provém. E eu acredito que a insegurança alimentar foi muito agravada nesse período, porque as pessoas dependiam única e exclusivamente de doação de pessoas que iam dar comida. Pesquisadores descobriram ainda que, sem qualquer suporte do poder público, a população em situação de rua criou novas estratégias para tentar se proteger do coronavírus. O pessoal que, por exemplo, fica ali perto da Defensoria Pública, né, ali no centro da cidade, na região do Castelo, aquele grupo que ficam mais de 30 pessoas ali naquela marquise, eles não deixaram ninguém dormir lá, que não fossem os que já dormiam no período da pandemia. Então, também se criou estratégias de isolamento a céu aberto, né? E aí também isso pode ter sido uma coisa positiva naquele momento do não acometimento da doença propriamente dita. Mesmo assim, a baixa incidência de Covid entre esse público deve ser vista com cautela. É muito importante a gente destacar a baixa testagem. Então, o fato de nós termos um número pequeno não significa que nós tivemos poucas pessoas com Covid, porque nós não tivemos testagem para esse público. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, a população em situação de rua aumentou 140% no país desde 2012. Mais da metade dela se concentra na região sudeste. E a situação de vulnerabilidade dessas pessoas deve se agravar ainda mais com a continuidade da pandemia e pela falta de políticas públicas. Ao contrário do que muita gente pensa, quem está na rua não está porque quer. Elas já tiveram rompidos vínculos familiares, na grande maioria das vezes, elas tiveram problemas de perda de referências, muitas vezes, né, de referências de família, elas têm baixa escolaridade. Então, ficar na rua como uma escolha, será que de fato é uma escolha? Ou será que dentre tantas escolhas duras e difíceis que a vida fez, essa acaba sendo uma possibilidade naquele momento menos ruim, né? Então, eu acho muito perverso fazer trazer esse tipo de resposta, né, que eu sei que a grande mídia e a sociedade em geral pensa como as pessoas estão lá porque elas querem. Elas não estão porque elas querem. A condição de vida levou elas a estarem nesse lugar. A pesquisa coordenada pela professora Nilza aponta que quase metade das pessoas ouvidas, 49%, espera uma oportunidade de emprego para sair dessa situação de rua. A primeira coisa que eles gostariam para sair da rua, antes da moradia, eles dizem que é ter o trabalho, é ter o emprego. Então, são coisas que andam de mãos dadas. Se eu tenho trabalho, eu consigo prover a moradia, mas eu só consigo ter o trabalho se eu tiver um endereço para dizer. Eu não posso procurar um trabalho e dizer que eu moro na Marquise da Presidente Vargas, né, em frente ao número tal.
porque ninguém vai dar emprego para uma pessoa nessas condições. Uma coisa boa é que muita gente ajudou e ainda tem ajudado a Pop Rua a sobreviver durante a pandemia. Muita gente mesmo, pois quase todos os 304 entrevistados receberam ajuda extra nesse período. 265 receberam quentinhas, 174 kits de higiene e proteção da Covid e ainda 64 receberam apoio emocional. Legal esses voluntários que se preocupam com a Pop Rua, né?